Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra para mim quando chega essa hora de nossa conversa. Cada dia estamos aqui para meditar na preciosa e gloriosa palavra de Deus. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e juntá-lo com uma porção das Escrituras em Zacarias capítulo 14. Temos conversado sobre a importante e completa mensagem Restauração da Árvore Noiva, e o profeta a ligou diretamente com a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, para se referir ou referir-se ao fato de que na parte de trás da mente de Deus ele tinha um mistério escondido, e esse mistério, esse segredo é que ele tinha uma árvore noiva, veja, ou a sua parte feminina, como Adão, quando ele foi criado, macho e fêmea, Deus criou, e ele estava na imagem perfeita de Deus. Então Deus estava dizendo com isso, sem falar abertamente, que ele um dia também projetaria o seu grande amor e tiraria de dentro dele a noiva palavra. Então essa noiva palavra, ela é feita do mesmo material que Jesus foi feito, ou seja, a palavra. Repetindo então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se tornou carne. Então quando Jesus vem agora para se manifestar aqui no tempo do fim, no tempo da restauração de todas as coisas, no tempo da abertura do sétimo selo, e também no que a gente chama de a terceira etapa, essa parte mais profunda da palavra, veja, ele veio para redimir este livro selado. Veja, ou seja, havia nomes dentro desse livro da vida do Cordeiro que deveriam ser libertados, liberados, soltos. Ou seja, à medida que a palavra é revelada, os eleitos captam o mistério da palavra e eles então têm o seu jubileu, a sua libertação. Veja, ou seja, a sua regeneração. E a vida então volta para dentro desse grão, veja, essa semente eleita, predestinada desde antes da fundação do mundo. Então temos uma profecia em Zacarias capítulo 14, a respeito da luz do entardecer. Então veja, no monte do pôr do sol, no entardecer, 7 anjos, veja, formam a cabeça, veja, com a peruca branca de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta disse na mensagem qual atração sobre a montanha, que Apocalipse 10 já está no passado. Ele se refere àquela aparição como sendo o próprio Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse 1, verso 14, e de acordo com Daniel, o ancião, com a peruca branca, veja, e ele vem para a abertura do livro, para a revelação dos mistérios que estavam escondidos dentro do livro. E esses mistérios englobam, primeiro, quem ele é, quem é Jesus Cristo, seguido da manifestação dos membros do corpo de Cristo. Então ele está colocando, posicionando no seu corpo cada membro que está com seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então, um exemplo da árvore noiva, ele vem para trazer a vida para dentro do grão, ou ele está agora trabalhando para amadurecer essa semente eleita. Para isso é que é a luz do entardecer. Então, Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7, muito conhecida essa escritura, mas vamos lê-la mais uma vez. E acontecerá naquele dia, veja, que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Veja que coisa maravilhosa. No entardecer. Veja, foi exatamente quando Jesus se deu a conhecer aos discípulos no caminho de Emaús. O dia já havia declinado. Veja, e ele então fez como que ia passar adiante, e eles então o chamaram. Fica conosco, Senhor. E ele então entrou.
E a hora da ceia, ele se pôs na mesa e começou a dar graças a Deus. Veja, e ele começou a partir o pão. E ele tinha uma forma particular de partir o pão, de forma que eles souberam que era ele. Veja, essa é a escritura. No entardecer haverá luz, para que essa luz, para amadurecer a semente eleita. Ou seja, para também trazer a manifestação da verdade da palavra. Veja, então ele aparece lá no monte do pôr do sol, porque era exatamente lá que a luz deveria aparecer. Aquela constelação maravilhosa, 7 anjos vieram da eternidade, houve um grande estrondo, a copa das árvores foi cortada e pedras foram cortadas e assim por diante. Veja, ali estava agora a espada caindo na mão do mensageiro e ele recebendo a comissão para abrir esses misteriosos 7 selos. Veja, então, a verdadeira igreja, ela seguirá apenas e nada mais do que a palavra e pronto, porque a profecia disse que ninguém pode acrescentar ou tirar absolutamente nada. E também diz, o homem viverá de cada palavra que sai da boca de Deus. E também está escrito que cada palavra que sai da boca de Deus não voltaria vazia, mas ela cumpriria o propósito para o qual ela foi enviada. Veja, agora, não faria nenhum sentido que ele nos ordenasse a viver da palavra e ele mesmo não seguisse a sua palavra. Veja, mas para que Jesus foi manifestado? Para revelar a Deus. Para que foi manifestado o profeta de Malaquias 4? Para revelar o Filho do Homem. Nos dias da vinda do Filho do Homem, esta era a profecia. Então, veja, agora a igreja, sendo ele o cabeça, ela sendo o corpo, marido e mulher, o corpo só pode seguir a cabeça. Foi a mesma coisa que aconteceu na primeira ressurreição, quando a cabeça, Jesus sai da sepultura, cada membro do seu corpo, do Velho Testamento, saiu junto com ele e foi para a eternidade. Eles ganharam vestes brancas, ganharam teofanias glorificadas, voltaram a ter a idade de 18, 20 anos e assim por diante. Foi o que ele viu do lado de lá, quando ele teve aquela visão além da cortina do tempo. Conhecemos muito bem essa visão. Agora, veja, parágrafo 523 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos lembrar que ele não está dizendo Jesus é o mistério de Deus revelado. Ele disse Cristo, porque Cristo é Deus em forma de Espírito Santo. E por toda a Bíblia temos essa mesmíssima manifestação, o mistério de Cristo. Era Cristo em Noé, era Cristo em Moisés, era Cristo em José, era Cristo em Josué, era Cristo em Davi, por toda a Bíblia. Era Cristo nos apóstolos, era Cristo na igreja, e agora é Cristo através do 7º anjo, e Cristo através da sua igreja. Cristo, o Espírito Santo, Deus em forma de um Espírito. Veja, uma das profundas e tremendas revelações da Bíblia é que Deus fez o homem para morar no homem. O homem é o agente de Deus. O homem é o tabernáculo do Deus vivente. Então a cabeça, Cristo, manifestado através de sua palavra, veja, 523, e o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado. Ele saiu com Eva, Eva foi enganada. Ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira do corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Veja que coisa tremenda. Porém, ele teve de redimi-la, a qual é seu corpo. Ela tem de ser redimida, a fim de vir para ele. Ó, que coisa! Veja, não poderia ter acontecido então. A redenção está continuando. Agora, você vê os selos. Esse é o grande mistério que estava escondido na parte de trás da mente de Deus, a qual nenhum dos seus profetas da antiguidade soube. Por isso o apóstolo São Paulo pôde dizer, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Veja, a igreja ainda não tinha aparecido em cena, mas quando Deus o colocou para dormir no Calvário, o segundo Adão,
e do seu lado saiu água e sangue, exatamente no parto. Cada dor que Jesus teve foram as dores de parto para trazer para fora aquela que estava escondida dentro dele, porque ele precisava produzir uma árvore noiva, a fêmea, a igreja, porque o macho sem a fêmea não tem como reproduzir-se, bem como a fêmea sem o macho também não. Por isso ele coloca esse mistério na natureza e fala da primavera. Logo vem a estação das flores, e ali está o macho e a fêmea. Temos a polinização, para que o fruto apareça no topo da árvore. Que mistério mais maravilhoso, amados! Então agora você vê os selos, veja, selado. Veja, quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo. Porém um dia surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. Quando ele morreu na cruz, ele morreu com cada um de nós. Por isso a igreja está aperfeiçoada pelo sangue. Ela não necessita de passar pela tribulação. Ela não necessita passar pelo purgatório. Não tem necessidade. Veja, e todos que estão neste livro serão ele. Vê o que eu quero dizer? Ele precisava de uma fêmea, de uma igreja, de uma esposa, porque ele queria reproduzir-se. Veja, a eternidade será composta de deuses. Veja, na imagem perfeita da palavra, como ele é, nós seremos. Como ele é, nós o veremos. Que grandeza, meus amados! Pois esse é o crente. As palavras no livro, e a palavra é ele. E todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando foi morto como um cordeiro. Veja, tudo já estava na mente de Deus. Então Efésios 1, do verso 1 ao 5, vem a luz nessa hora. Efésios 2 vem a luz, estando nós mortos no inverno de nossa vida, com o retorno do sol. A morte teve que entregar a semente, e ela ressurge, ressuscita no último dia. Aleluias! E aqui ele está hoje em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, senhor. Não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança, que é Cristo. E Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Eu amo isso, diz o profeta. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, desse modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Que isso fique estabelecido nessa hora, meus amados. Deus te abençoe. Para mim foi um grande privilégio. Deixe aí o seu comentário, aperta o sininho e vamos trabalhar juntos, que o arrebatamento está quase à mão. Até breve. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.